Olá, queridos alunos do nono ano. Sou a professora Mariana e trabalharei com vocês este ano o componente curricular de Geografia. Então, o PET vocês já estão acostumados com a estrutura. A novidade é que esse ano nós teremos apenas 4 PETs, volume 1, volume 2, volume 3 e volume 4. E vamos colocar para vocês atividades complementares para enriquecer o nosso conhecimento. O que nós vamos estudar no PET 1? Nós vamos estudar na semana 1 a América e a África, geopolítica e relações internacionais, as relações entre países e as principais organizações internacionais na semana 2, na semana 3, impactos da ciência e da tecnologia nas relações econômicas e de trabalho na América e na África, semana 4, problemas socioambientais na América e na África. Semana 1, a unidade temática, conexões e escalas. O objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais e do Brasil na economia mundial. A habilidade, ao terminar essa semana, então nós vamos aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para situações geopolíticas na América, na África e suas múltiplas regionalizações, a partir do pós-guerra. Conteúdo relacionado, Estado, nação, território, país, governo e formas de regionalizar. Então, pense e responda, né? Estado, nação são sinônimos? E se eu ainda colocar, olha, Estado, nação e país são sinônimos? Se você respondeu que sim, precisa prestar bastante atenção nessa aula. Não são sinônimos. Muitas vezes, né, são utilizados como sinônimos, mas de maneira, então, que está errado, porque não são sinônimos. Além desses termos, nós ainda temos aqui, ó, território, tá? O território é resultado de uma criação humana. Então, pensa nesse território, né, dividido por países. É uma criação humana. Todos os países, eles são delimitados nesse espaço, né? E tem um determinado poder, o governo, e possui um território. Os territórios, eles podem ser contínuos ou descontínuos. No caso do Brasil, é um território contínuo. Território descontínuo, exemplo, os Estados Unidos. Então, nós temos aqui todo um território que é contínuo, mas nós temos o Alasca, né, que faz fronteira com o Canadá. E nessa questão do território, só esse tipo de território? Não, nós temos o território biológico. O que é o território biológico? É a área na qual as espécies de animais e vegetais vivem e se desenvolvem. Então, eles têm um território apropriado, que nós falamos de habitat, biologicamente, né? Em geografia, o território representa o espaço concreto, dominado e apropriado por uma sociedade ou por um estado. Ok? Ficou clara essa questão aí do território? E agora o próximo item. O próximo item que nós vamos ver é Estado. Então, os conceitos de Estado e de nação, eles são comumente utilizados como sinônimos. Mas, na verdade, nós já vimos que eles têm significados distintos. Então, para entender a ideia de Estado, nós precisamos compreender outros 3 conceitos fundamentais. E quais são esses conceitos fundamentais? Governo, né? Aí nós vamos ver essa ideia de território e a ideia também de povo. Então, esses 3 elementos nós precisamos entender bem para entender o Estado. Então, o termo governo refere-se ao exercício do
poder do Estado. Então, o governo ele tem aquele poder, tem a condução política geral. E quem é esse governo? São os indivíduos, as instituições que em um determinado momento administram o Estado. Então, no nosso caso aqui, é de 4 em 4 anos, nós temos a troca de governo através da eleição. O território nós já vimos, né, que é um espaço demarcado, onde há o exercício desse poder. E a ideia de povo. Vamos conceituar aí povo. Então, para conceituar povo, nós temos que lembrar de nação, né? Que nação, nós vamos ver que se refere às ideias de pertencimento, né? Cultura, hábitos, história, né? Linguagem em comum. Aí nós vamos ver a ideia de povo e o que é o povo, né? O povo é o conjunto de indivíduos que o Estado unifica. Então, o povo brasileiro, o Estado que unificou esse povo brasileiro, e sobre os quais vai exercer o seu poder. E o exercício do poder é através de quê? Através de leis, certo? E o que são essas leis? Então, é um conjunto jurídico constitucional que tem relação com o Estado. Então, nós, povo, temos essa relação com o Estado e também com as leis. E o povo são aqueles seres humanos, né, de um determinado território, são nascidos nesse território ou foram nacionalizados, tá? Junto com esse conceito, nós ainda temos o conceito de população. E o que vem a ser população? Tem diferença? Tem, tá? A população corresponde a todos os seres humanos que habitam um território, incluindo aqueles estrangeiros que ainda não foram nacionalizados. O conceito da população, ele não está relacionado ao conceito de Estado, certo? Então, vamos num exemplo. O Brasil tem um número X de população, mas não será toda essa população que irá receber vacina, tá? Para demonstrar esse exemplo dessa questão aqui do povo, né? Por quê? Algumas pessoas que são estrangeiras, que estão de forma ilegal, eles vão ser contados como população. E essa população, se ela não estiver com os seus direitos acertados no país, ela não tem direito a nenhum benefício que o país oferece, tá? Então, população é um conceito matemático, demográfico, né? E assim, vamos compreendendo as diferenças entre eles, entre o povo e a população. Então, aqui nós vemos o nosso território, né? Tem uma forma de governo, tem povo, forma uma nação, né? Porque nós somos, digamos assim, apaixonados pelo futebol. Temos, então, essa característica cultural. E tem uma população, porque aqui no Brasil, atualmente, nós temos muitos imigrantes venezuelanos que ainda não adquiriram a sua cidadania aí brasileira. Espero que tenha ficado claro esses conceitos para vocês. E vamos para o próximo ainda, falando agora de Estado. Então, o Estado é resultado, né, de uma criação humana. O Estado, ele vai exercer poder sobre o território. Então, pensando lá naquele globo atrás, com todos os países, eles estão delimitados e nesse espaço atua um determinado poder. Então, o poder que é do presidente dos Estados Unidos é lá nos Estados Unidos, no território dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um estado? Tem seu território? Tem. Mas ele não tem poder sobre a nação brasileira, tá? Então, ele vai atuar somente naquele espaço, naquele território. O Estado representa, né, um conjunto de instituições, essa que tem uma estrutura institucional. Então, o que é essa estrutura institucional? Tem as leis, códigos, e essas leis, esses códigos, né, no caso, nossa Constituição Federal, elas controlam e administram com soberania o território brasileiro. Opa, mas o que é soberania? Né? A soberania
de um país, em linhas gerais, nós podemos dizer que é autonomia, né, ao poder político e de decisão dentro do seu respectivo território nacional, então dentro de um espaço. Então, o Estado é criado pelo povo e nós temos aqui, olha, diferença entre Estado com letra maiúscula e Estado com letra minúscula. O Estado com letra maiúscula, ele vai referir-se a um Estado-nação, a um país que tem a sua lei. O Estado com letra minúscula, o Estado no seu sentido de uma divisão territorial de um país. Então, exemplo, moro no estado de Minas Gerais, letra minúscula. Fui convidada pelo Estado da República Russa para representar o Brasil no Congresso. Então, esse estado eu vou escrever com letra maiúscula. E nessa questão do estado, né, nós temos esse famoso estudioso, ele fala que o estado é onde o governo vai exercer o seu poder. Esse estado é um estado que então obedece leis. Marx fala muito bem dessa questão do estado, né? Ele diz assim: o estado é uma comunidade humana que pretende com êxito o monopólio do uso legítimo da força física. E essa força física vem através da polícia, do exército, dentro de um determinado território. Então, Max Weber fala muito bem dessa questão do Estado, esse Estado com letra maiúscula. Agora vamos ver outros exemplos aqui do Estado com a letra maiúscula e letra minúscula, né? Então, o uso inicial está certo? Está certo, né? A letra maiúscula, ela deve ser utilizada quando for sinônimo de nação. A letra minúscula deve ser usada com outros sentidos da palavra Estado, como as unidades de divisão do território brasileiro, ou ainda a condição ou a situação de alguém, né? Estou no estado de calamidade, então com letra minúscula. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Você conhece os estados brasileiros? Então, nessa frase, a palavra estado vai estar com a letra minúscula. O Estado brasileiro deve zelar pelos interesses da população. Nessa frase vai estar com letra maiúscula. E agora o conceito de nação. Então, a nação refere-se às ideias de pertencimento, né? E um sentido comum, compartilhados por um povo. Então, tem uma unidade cultural, nós vemos o coletivo humano, os hábitos, a história, ou seja, uma identidade própria. Dessa forma, então é possível a existência de uma nação sem que ela tenha um território definido. O exemplo é os curdos no Oriente Médio. Eles têm uma cultura, têm um coletivo, porém eles não têm um território. Eles, nessa questão de nação, deve ter as mesmas tradições culturais, né? O idioma. A nação diz respeito à identidade cultural de uma região, de um determinado espaço geográfico. Uma nação é constituída por uma população que partilha a mesma origem, língua, religião ou cultura, né? São pessoas que possuem uma história, uma identidade em comum. O conceito nação, portanto, é mais amplo e complexo do que o conceito aí de povo, né? E povo, o que significa? A nação tem as ideias comuns. Então, peguei essa imagem aí, né? Uma ideia pela paixão pelo nosso país. E povo. Povo, né? É a população do Estado, considerada sob aspectos jurídicos, sendo constituída por um grupo de pessoas, entendidas em sua integração em uma escala estatal determinada. Então, o que é essa escala estatal? Formando um Estado.
Então, as pessoas que compartilham o mesmo território, formando um Estado. Pode ser compreendida também como os indivíduos sujeitos às mesmas leis, certo? O cidadão, tá? O elemento humano do Estado é sempre um povo. Então, o cidadão, ele é a parte aí do povo, ainda que formado por diversas etnias. Então, no caso do Brasil, tem uma diversidade étnica significativa, né? Tem uma diversidade cultural em relação à região norte, sul, leste, né? Na região norte, sul, sudeste, ok? A diferença, então, aí o povo está sujeito às mesmas leis. E agora a questão de país, né? A diferença entre Estado e país. Gente, o conceito oficial de país, ele é bem recente. Ele foi definido pela Convenção Internacional de Montevidéu, realizado no ano de 1933. E país faz referência a uma unidade política, e essa unidade política vai possuir um território definido, uma forma de governo, né? A capacidade de relacionar-se comercial e politicamente com outros, uma unidade geográfica e o reconhecimento dos demais. Então, o Brasil é um país, ele é reconhecido pelos demais. O país está relacionado com as paisagens, né, os aspectos físicos, ok? No caso do Brasil, então ele é chamado aí de país. E no caso, o Brasil é um país e a República Federativa do Brasil é um Estado. Então, quando eu falo República Federativa do Brasil, estou referindo ao Estado com as suas leis. E quando eu falo em país, eu penso nas paisagens, né? Crenças, lendas. Então, aqui nós temos, eu não falo assim, eu vou viajar para o Estado da Rússia, porque eu não preciso conhecer as leis. Eu falo, eu vou viajar para a Rússia, ok? E nessa imagem aqui, nesse infográfico, nós vemos, nós temos o povo mais a cultura, mais território, nós vamos formar uma nação. A nação é que tem uma identidade aí nacional. Nação mais governo, as leis próprias, eu vou ter um Estado-nação. E o Estado-nação, nós vamos ter o país com seus aspectos físicos e o Estado com seus aspectos políticos. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou dessa aula, deixe aí um like e se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Até a próxima videoaula.